cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom estar junto com vocês aqui essa noite, né? Nossa casa, e é muito gratificante estar falando numa casa na onde a gente sempre esteve. Então, essa noite nós vamos falar sobre os desafios que nós enfrentamos quando o nosso Pai nos confia espíritos à nossa guarda. E antes que a gente fale sobre isso, primeiro vamos lembrar algumas coisas a respeito do mês de maio. E por que do tema também no mês de maio? O mês de maio, nós sabemos que dentro do catolicismo, ele é comemorado o mês de Maria, o mês mariano. O catolicismo comemora o mês todo, e tem uma lógica, porque Nossa Senhora de Fátima também fez aparição às crianças dentro do mês de maio, e outros eventos que ocorreram no mês de maio dentro do catolicismo. Então é muito comemorado o mês de maio. Também na Grécia Antiga, a deusa Maia, que é a deusa da fecundidade, também se comemora no mês de maio. Quer dizer, percebe quantos eventos tem chamando a atenção a figura feminina, né? E também temos também o Dia das Mães, né? Que já passamos, já comemoramos, né? Mas que também tem uma lógica o Dia das Mães. Ele não surgiu com o comércio e da forma como muitos possam pensar. Ele foi uma luta muito grande, né, de uma norte-americana, Anna Jarvis, na Filadélfia, e ela lutou para que tivesse um feriado que pudesse comemorar o Dia das Mães. Então, um dia direcionado só para a mãe, né? E por que ela fez isso? Ela era filha de uma mãe, essa mãe já era viúva, e ela tinha uma única irmã que tinha uma deficiência visual. E obviamente a mãe tinha nessa época alguns recursos, mas também era uma época muito difícil, que era a época de guerra. E daí muitas mulheres passavam por dores muito grandes. Imaginem vocês, época de guerra, onde você tem que o seu filho ser convocado, obviamente, e você fica ali, né, à mercê, esperando, né, que esse filho retorne ou não, e muitas vezes já retorna só a notícia de que ele morreu, né, em batalha. Então essas mães ficavam muito, mas muito desoladas. Foi aí que a mãe de Anne resolveu acolher essas mães e fez um trabalho muito, mas muito interessante, no sentido de acolher espiritualmente e emocionalmente e materialmente. O quê? Oferecendo amparo, oferecendo consolo e dando àquelas mães novas esperanças, porque elas não as tinham. E Anne cresceu vendo esse movimento da mãe, e o que ela achou que na verdade precisava de algo a mais. E ela foi crescendo vendo esse movimento, e ela resolveu fazer um movimento em prol de que essas mulheres, né, mães, fossem homenageadas, tivessem um dia que se lembrassem delas, não a título de comércio, nem coisa nenhuma. E daí o que ela fez? Ela começou um movimento muito
em todos os lugares. Ela não queria que fosse só ali naquela comunidade, mas ela começou a movimentar políticos e pessoas mais que pudessem ajudar nesse sentido. Eu acho que você diminuiu o som lá, né? Tá bom. E daí ela fez todo esse movimento e começou um trabalho árduo mesmo. E foi daí que ela conseguiu, né, o governador daquela localidade, da Filadélfia, ele, acatando então tantos manifestos que ela fez, ele instituiu como segundo domingo do mês de maio, em comemoração ao Dia das Mães, e por isso então ficou dessa forma. Mas obviamente que isso ele instituiu em 1914. Esse movimento foi feito, e essa data, o segundo domingo, porque coincidiu, obviamente, com o desencarne da mãe de Anne. E daí por isso ficou dessa forma. Aqui, e depois todos os outros países foram se unindo a essa ideia. Aqui no Brasil, em 1932, Getúlio Vargas instituiu então o Dia das Mães para ser comemorado no segundo domingo do mês de maio. E Anne acabou fazendo um movimento que ela achava que todas as mulheres tinham que ser presenteadas com um cravo branco, independente, obviamente, da sua colocação na sociedade. E foi assim que ela fez. Ela chegou a distribuir 10.000 cravos brancos por todo lugar. E dessa forma, inclusive, ela acabou com os recursos da família para fazer esse movimento, sendo que ela acabou os seus últimos tempos numa casa de repouso, na onde ela foi presenteada com a presença do Chico, que ela queria falar muito com o Chico. E foi aí que ela então recebeu o Chico. E o Chico, ela triste, falou que não gostaria que tivesse sido daquela forma, porque ela não queria que aquilo se transformasse num comércio. Mas ele falou que não era para ela se incomodar, porque o trabalho tinha sido muito bonito, e para ela ficar tranquila, que mesmo que obviamente algumas datas se transformem dessa forma, o que valia era o amor, era o sentimento, a troca de sentimento entre os pais, né, mães e filhos, enfim, para que ela se acalmasse. E ela chega a desencarnar ali com os 84 anos, nessa casa de repouso. Passou o tempo e o Chico reuniu uma antologia mediúnica e fez esse livrinho. E esse livrinho, ele só fala de mãe mesmo, chama mãe. Inclusive tem mensagem aqui da mãe do Chico, que ele psicografou. Então é belíssimo. E logo nas primeiras páginas ele nos informa, contando a respeito dessa história da Anne. Lógico, com mais detalhes, com mais propriedade. Eu só resumi. Então é só para que são informações, para que a gente saiba que o mês de maio, ele é todo agitado, mas é porque, em direção às mães, porque tem uma lógica, né? E, obviamente, estamos na doutrina raciocinada. Não vamos acatando as ideias e simplesmente achando, não, comemoro isso, por isso não, tem que ter uma lógica, né? E essa é a lógica, então, referente ao mês de maio. E agora vamos entrar realmente no assunto que nos interessa. Pois é, todos os espíritos que chegam até nós, de uma forma ou de outra, não precisa necessariamente viver a experiência troca energética dentro do ventre, e nem uma experiência que seja visceral. Não precisa ser dessa forma. Nosso Pai, Ele encaminha os espíritos na condição que for, da maneira como for, e esses espíritos, se forem para chegar até nós e ser de nossa responsabilidade encaminhá-los, Ele faz chegar até nós. Então não necessariamente nós nos limitemos apenas nos filhos que nós conseguimos gerar.
Esses são de nossa responsabilidade também. Mas outros espíritos que durante toda a nossa vivência vai se aproximando de nós. E você percebe que ele precisa da nossa orientação. Vamos ser questionados, e eu pergunto agora, vamos ser questionados o que a gente realmente vai fazer a respeito, já que nos comprometemos, e obviamente ninguém chega na nossa vida ao acaso, o acaso não existe. Vamos ser questionados a esse respeito. O que fizeste com esses espíritos? Vamos. É uma das coisas que não tem como a gente fugir. Se realmente a responsabilidade for nossa, nós vamos sim ser questionados. E eu não estou fazendo uma colocação só mulher. Estou fazendo aquele que assume o papel de estar orientando e educando uma criatura. Ela chega de qualquer jeito até nós. Não importa quais são os caminhos, mas ela vai chegar até nós. E eu vou seguir aqui um pouquinho, para a gente entender um pouco a respeito do processo reencarnatório. É o Sementes do Amanhã. Então, em solo fértil de amor e esperança, lançamos sementes com fé e confiança. São filhos, espíritos em evolução, pedindo cuidado, carinho e atenção. Então vamos lá, o que é isso? Vamos pensar um pouco no processo reencarnatório. Quando todos nós estamos passando por um processo reencarnatório, somos chamados ao departamento de reencarnação. Ali é nos colocado fatos principais, que nós chamamos de determinismo, da nossa existência atual. Isso todos nós somos chamados, e ali então também é nos apresentado a criatura que vai nos acolher, nos orientar, e que vai ser aquele nosso anjo da guarda encarnado. Também tem um desencarnado, mas o encarnado, o que vai estar ali, o que vai estar nos orientando de maneira correta, conduzindo a nossa vida para que a gente cumpra integralmente aquilo que foi estabelecido na pátria da verdade. Então, é muito delicado esse processo. O nosso pai, ele não escolhe a vulto. Tem toda a questão de o que aquele espírito tem em comum com aquela criatura. O que, na verdade, precisa ser experienciado entre aquelas criaturas. E por isso são colocadas umas na vida da outra. No momento reencarnacionista, a gente acha que, na verdade, quando nós estamos assim já no ventre materno e vamos quase chegando aqui na Terra, tem um diálogo que ele diz assim: Pai, se eu realmente for nascer hoje, eu estou apavorado. Mas sabe por quê? Porque no finalzinho da gestação, o laço fluídico que nos une ao plano espiritual, ele vai se estreitando, ele vai ficando cada vez mais apertado, ele vai ficando cada vez mais difícil. Tanto que tem alguns espíritos que desistem nessa, né? Ele fala, não é para mim, não vou conseguir isso, porque ele sabe que ele está ficando cada vez mais longe da pátria espiritual e que vai ter que encarar aquilo que ele assumiu aqui na matéria. E nesse diálogo ele diz assim: Pai, se eu estiver pronto, quase nascendo, e que eu tenha que ir para a Terra mesmo amanhã, eu preciso saber de algumas coisas, eu não vou assim. Por quê? A criança que está para reencarnar, ela está realmente sendo pressionada, ela está inquieta, ela está com medo, ela está com um monte de sentimentos confusos, e ela entra realmente num estado de perturbação. Então, quando a gente está chegando perto e ele diz assim: meu filho, não se preocupe,
eu já escolhi um anjo que vai cuidar de você. Fique tranquilo. Mas meu pai, aqui eu já sou tão feliz. Serei feliz lá na terra também? Ele falou assim: claro que vai ser. O seu anjo vai cantar para você, vai sorrir para você e vai fazer tudo para que você seja feliz lá também. Mas, pai, ainda não estou muito contente com isso, eu ainda tenho dúvidas. Falaram para mim que lá na terra tem muita gente má, gente realmente que pode fazer com que eu seja ferido. Aí ele fala: preocupação boba que você tem, meu filho. Aí fala: mas por quê? Porque o seu anjo, esse que eu estou designando a cuidar de você, vai te defender com a própria vida. Não se preocupe. Pai, ainda tenho dúvidas. E ele diz assim: como assim, meu filho, tem dúvidas? Pai, aqui eu falo com você, eu oro, eu estou aqui sempre com você, consigo te ver, e você sempre aqui me orienta, me conduz. Imagine, o seu anjo, ele vai fazer muito mais do que isso. Ele vai te ensinar a orar, ele vai te ensinar a estar sempre comigo. Não se preocupe, nós estaremos sempre juntos. Não se preocupe com isso. E a criança cada vez mais assim, inquieta e percebendo que aqui na terra já se ouvia vozes, enquanto no céu tinha cânticos, música, porque mais um espírito estava tendo a oportunidade de estar aqui. Aí ele fala assim: já ouço que eu tenho que ir mesmo. Mas antes que eu vá, você pode me responder mais uma pergunta? Posso. Você disse que eu tenho um anjo, mas você não me falou o nome desse anjo. Como vou chamar esse anjo? Aí Deus fala assim: chame-a de mãe. Então percebe, e ele nasce. Percebe que na verdade essas inquirições, mesmo que não seja toda desenhadinha do jeito que nós colocamos, mas que são inquirições que nós ao reencarnar certamente fazemos. Gente, a hora que vai o nascimento mesmo, que vai apertando a coisa, você quer chamar tudo, né? Você quer chamar quem tiver ali à disposição para te socorrer. Nossa, me socorre, me indica o que eu vou fazer, porque eu estou desesperado. É um estado que é perfeitamente natural. Agora vamos lá, voltando, esse anjo tem que ser necessariamente aquela que gerou? Não, pode vir de qualquer jeito. E vem. O anjo aparece para cuidar da gente, na vida da gente, independente de como nós fomos gerados, por quem nós fomos gerados, ele vai aparecer. Independente de tudo, vai aparecer alguém que vai estar ali no nosso caminho para nos indicar caminhos melhores. Todo mundo. Maria de Magdala caminhava com Jesus, mas Maria de Magdala, ela teve uma casa de prazeres, ela teve uma vida toda tumultuada, mas que quando ela encontrou Jesus, ela deixou tudo para segui-lo. Aí tem uma passagem lindíssima dela seguindo com Jesus, só que daí ela vê as mães cuidando dos filhos e ela questiona o mestre. Aliás, os apóstolos e todo mundo que se uniu ao mestre tinha uma mania de questionar o mestre, né? E olha que bom que ele era o mestre, né? Porque se fosse eu, por exemplo, né, já deixava a coisa mais complicada. E daí ele dizia, aí Maria de Magdala disse assim para o mestre: desgraçada de mim, não poderei ser mãe. Aí ele fala assim: como assim? Mestre, ele tinha resposta para tudo, né? Tem resposta para tudo. Ele falou: como assim? Como assim você vai ser mãe, mas de muita gente? Como, mestre? Espere, fique calma e você verá. Foi daí que Maria Madalena, ela caminhando,
ela começa a acolher os leprosos, que também nessa época viviam assim, todos desamparados, todo mundo, gente incrível, né? Enquanto Jesus estava aqui, se aparecesse uma feridinha na pessoa, todo mundo saía correndo. Imagina a lepra, né? Que um dia você tinha dedo, no outro você não tinha mais, um dia você tinha orelha e no outro você não tinha mais. Realmente a visão ficava, eu falo que não horrível, mas muito dolorosa de ver um ser humano. Só que não tinha lugar apropriado para acolhê-los. E daí então ela tinha bastante recursos e ela conseguiu acolher a esses leprosos, e foram muitos. E ela foi muito mais do que um anjo, muito mais do que mãe, porque ela cuidou das feridas dessas criaturas. Tanto que chegou uma determinada época da vida, a pele dela começou a ficar arroxeada e ela contraiu a lepra, vindo a desencarnar em decorrência da doença. Mas imagina vocês que papel, que anjo foi essa criatura na vida de pessoas que estavam passando muita dor. E é assim que ele age, é exatamente assim que o nosso Pai age, dessa forma. Ele faz com que tudo aconteça da forma como deva ser. A reencarnação, ela não erra endereço, não. Ela vai certinho para aquela criatura, para aquela outra criatura, fazendo dessa forma. Também tem o Chico. O Chico, todo mundo sabe da história dele. Ele ficou órfão muito cedo, né? Dona Maria morreu muito cedo. E daí, o pai não tinha como cuidar. 9 filhos, começou a distribuir os filhos, né? E o Chico cai na mão de uma madrinha um tanto ignorante. Não vamos falar má, né? Mas um tanto ignorante. Ignorante de tudo. Tanto que ela obrigava o Chico a lamber literalmente as feridas do filho, porque ele tinha o fluido de cura na saliva. E obviamente ela queria que o filho ficasse curado. Enfiava garfos na barriga, fazia feridas. E o Chico já estava muito criança ainda. Ele já estava cansado dessa situação. E ele sentava embaixo de uma árvore e dizia, chamando pela mãe dele, e obviamente ele travava um diálogo com a mãe, e falava: mãe, eu estou muito cansado, estou muito cansado. Ninguém vai tomar uma providência para melhorar a minha situação? Obviamente que não nessas palavras, bem mais suave, pode ter certeza. E aí ninguém vai fazer nada para me ajudar, eu não aguento mais viver nesse sofrimento. Foi daí que numa dessas visitas, a Dona Maria fala assim para ele: Chico, tenha só um pouquinho de paciência, porque Deus falou para mim, e era uma forma dela falar, obviamente, né, porque ele era uma criança. Deus falou para mim que ele vai enviar um anjo para acabar de cuidar de você. Fique tranquilo, tudo vai ficar bem. Foi daí que o pai de Chico foi contrair novas núpcias. E nesse novas núpcias, a condição que essa criatura colocou para o pai de Chico era o seguinte: caso com você. Mulher é forte, né? Presta atenção, né? Toda uma troca, a questão de troca, né? Então, caso com você, mas só caso se você reunir todos os seus filhos que estão espalhados por aí e trazer sob meus cuidados. E foi o que o pai do Chico fez. E ela amava o Chico muito, e foi ela que acabou sendo o anjo que o Chico estava tanto esperando e que o conduziu na reencarnação, nesse processo. Então percebe que o nosso pai, ele dá umas voltas assim, né? E às vezes a gente fala assim: mas como assim? Mas ele acha uma maneira de chegar até nós e cumprir aquilo que já estava pré-estabelecido antes de nós retornarmos. Daí aqui no Sementes do Amanhã diz assim: nossos espíritos não são páginas em branco a escrever, trazem história, trazem o seu ser, mas cabe a nós, com paciência e luz, guiá-los na estrada que leva a Jesus. Então vamos entender, os espíritos que são confiados a nós, eles não trazem bula, não dá para abrir, não dá para ler,
passo a passo. Olha, eu sou fulano de tal, e daí você agindo assim, 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 vai dar certo. Não traz, são espíritos comprometidos com o tempo. E nós é que temos que, na verdade, fazer ajustes. Nós é que temos que estar nos ajustando àquelas criaturas que chegam até nós, para que a gente possa realmente, com muito respeito, doar os seus instintos, doar suas tendências, encaminhar, fazer com que eles realmente despertem e aproveitem integralmente a oportunidade de estarem aqui encarnados. Mas eles também, por isso mesmo, não são perfeitos, nenhum de nós. Como que nós vamos exigir que os nossos filhos ou espíritos confiados à nossa guarda realmente sejam perfeitos? Claro que não vão ser perfeitos. Vão trazer mais uma porção de desafios que nós vamos ter que encarar se quisermos realmente cumprir com aquilo que nós nos comprometemos. Não são desafios fáceis, são alguns, já chama desafios, são alguns muito difíceis de se cumprir, mas muito difíceis mesmo. Mas se assumimos o compromisso, é porque certamente o nosso Pai sabia que daríamos conta do recado. Na lida diária, entre erros e acertos, plantamos valores, firmamos conceitos, com gestos simples, mas com muito exemplo. Erguemos no lar o mais nobre templo. Lembra lá do diálogo? Quem vai rezar comigo? Como eu vou estar perto de você? Então cabe a nós, no papel de educadores, de orientadores, cabe a nós fazer despertar no espírito que nos foi confiado a espiritualidade. Não escolher, você vai fazer parte dessa religião, daquela religião, não é isso. É despertar e fazer com que esse espírito tome a melhor escolha de acordo com a sua própria evolução. Nem sempre nós conseguimos passar tudo aquilo que a gente quer e fazer com que esse espírito confiado à nossa guarda siga pelo caminho que nós estamos indicando. Então não adianta eu falar assim, vocês vão ter que ser espírita, porque eu quero, pronto, acabou. Mesmo que eu dê exemplo, mesmo que eu mostre tudo isso, pode ser que eu não consiga, pode ser que eles façam outras escolhas. Mas está tudo certo. O que a gente tem que ensinar é que ele ame a Deus sobre todas as coisas e siga os preceitos do Cristo. Se ele fizer isso, não importa as escolhas que fizer, nós estamos orientando como ele faz para ter essa comunicação com o plano maior. Então, isso cabe, nós vamos ter que enfrentar, na verdade, muita coisa para poder agir dessa forma. Não é simplesmente, olha, eu te batizei dentro da religião tal e você tem que seguir tudo direitinho no passo a passo. Não dá certo. E também não adianta a gente ficar bravo com isso, porque a gente não vai conseguir nada, de forma nenhuma, até que por imposição não se consegue absolutamente nada. A gente tem que escolher outros caminhos. Aí diz assim, se a terra é dura, não desanime. Persistência é também oração, pois cada atitude, palavra e olhar é regador a ensinar a amar. Nós acolhemos filhos, como a gente disse, que trazem rebeldias, e tem uns que são extremamente desafiadores. Eles, assim, e acolhemos, não, eu estou falando filhos, mas filhos engloba todos os espíritos que chegam até nós, e alguns que chegam, nossa, é um desafio constante, e a gente tem que fazer de tudo para educar corretamente, mas não se equivocar dentro desse amor, porque às vezes nós cometemos equívocos em nome do amor. De que jeito? Muitas vezes esses filhos difíceis
a gente prefere muitas vezes fechar os olhos e dizer assim: nossa, eu já tentei tudo, mas essa pessoa não aprende, não vai para frente, não faz exatamente o que eu oriento, não tem o que eu fazer com essa criatura. E daí a gente fecha os olhos, continua amando, mas fecha os olhos. E aí que está o erro, o amor equivocado. Isso não é uma forma de amar. Nós temos que, na verdade, amar é colocar energia na educação. Não estou falando para ninguém espancar ninguém, tá, gente? É que às vezes até precisa, mas não é. Não pode, tá? Não leve isso ao pé da letra. É energia. Ou seja, na verdade o que nós temos que ter é autoridade moral. Nós temos que ser autoridade moral. E é com isso que a gente consegue educar melhor. E para isso eu vou contar para vocês rapidamente, dá tempo, a história de Dimas. Quem sabe quem é Dimas? Manuel sabe, né, Manuel? Sabe quem é o Dimas? É o São Dimas, da Igreja Católica. É o primeiro santo católico. E, na verdade, o Dimas tem uma história bastante difícil. Dimas, desde criança, ele via as necessidades ali da mãe. Eles eram espíritos extremamente afinizados. A mãe morria de amor por esse filho. Aí, o que ele fazia? Ele via a mãe com tanta dificuldade, passando por tanta dificuldade, que ainda criança ele começou a roubar. Ele dava uma dele babá. Ele roubava, mas ele tinha uma justificativa para o roubo. Ele roubava para poder suprir a necessidade em casa. E ele chegava em casa todo feliz. Mãe, te trouxe 1 denário, a moeda da época. E ela falava assim: da onde você conseguiu esse denário? Ah, eu fiz um servicinho assim, lá no íntimo. Ah, a gente sabe que não é, a coisa não é assim, a gente sabe que tem uma coisa errada. Mas o amor que ela sentia por aquela criatura tapava os olhos e ela dizia assim: não pode ser, não quero aceitar que ele faça nada errado. E foi passando o tempo e Dimas trazia cada vez mais coisas, chegando. Ela conta que na verdade tinha vezes que o dinheiro queimava a mão dela. Ela nem muitas vezes não fazia uso. E ele foi ajudando todas as pessoas ali com o roubo, obviamente. Aliás, ele que ajudou a família, né? Jesus, Maria e José. Ele que defendeu de outros ladrões, porque ele tinha a gente fala que é, como chama? Fugiu. Ele tinha um conceito que, na verdade, ele podia até roubar, mas ele não podia matar e nem ferir mulher e criança. Tá bom, né? Já estava melhoradinho. E daí então Jesus já sabia quem ele era, obviamente, né? E eu falo assim que Jesus sempre teve mais desdobrado do que, na verdade, fisicamente aqui, né? Além disso, ele tinha vista dupla, ele enxergava muito longe, né? E daí, nesse tempo, ele continuou a fazer roubos muito maiores, chegando até a comprar uma casa para a mãe, tudo. E ele achava certo. E a mãe não conseguia argumentos para fazer com que ele saísse dessa vida. E às vezes ele até dizia para ela que era uma coisa para que ela não ficasse muito chocada. Enfim, mas ela não conseguia de forma nenhuma fazer com que ele mudasse de vida. E Dimas continuou a roubar. Até que um dia chega a notícia para ela: olha, seu filho foi pego. Isso sem contar que lá ainda nesse meio de tempo as mulheres iam lavar a roupa nos tanques, né, comunitários, e ela escutava as mulheres cochichando. Isso doía muito nela. Olha, a mãe daquele rapaz que rouba, todo mundo sabia, mas ela estava ali, né? E como ela não conseguia realmente dar conta, tudo bem.
Aí chegou a notícia de que Dimas tinha sido pego e que ia ser crucificado. E que crucificado por quê? A lei na época era esse tipo de correção que se usava. Quem roubasse, quem transgredisse as leis era crucificado, assim como Jesus. Aí avisaram ela que ele estava lá no Monte da Caveira e que ia ser crucificado. Ela entrou em completo desespero em pensar que o filho estaria ali sendo crucificado. O que ela fez? Ela foi até o Monte da Caveira, chorando muito e lamentando, na verdade, de não ter sido mais enérgica com ele, para que ele não acabasse dessa forma. Mas aí lá, quem ela encontra? Maria, mãe de Jesus, também chorando. Mas Maria compreendia o propósito de Jesus estar ali na cruz. E daí a Maria, já com o coração, em dor, chega perto dela e diz assim: minha irmã, não precisa chorar. Seu filho está do lado do meu filho. E meu filho é Jesus. Aí, nesse meio de tempo, Barrabás estava de um lado, um na esquerda, outro na direita. Não sei quem estava de um lado ou do outro. Aí, Barrabás começa assim, para Jesus, numa provocação: você não é o rei dos judeus? Você não pode fazer tudo o que você quer? Por que você insiste que a gente tem que ficar aqui pregado? Tira a gente daqui. Vê aí o que você pode fazer. Você não é aquele que faz milagres e tudo? Jesus quieto. E o Dimas diz assim para Barrabás: eu e você, temos que estar aqui. Nós dois infringimos realmente as leis e nós estamos em pecado. Naquela época falava-se dessa forma. E por isso a gente merece esse castigo. Ele não. Ele não fez nada de errado para estar aqui sendo crucificado. Aí ele olha para Jesus e fala assim: eu sei que eu pequei. Eu sei o que eu fiz de errado. E eu te peço, você pode me perdoar? Eu estou muito arrependido. E o Cristo imediatamente o perdoa e diz a ele: hoje mesmo nós dois estaremos na casa do meu pai. Não se preocupe. Ao ouvir isso, Maria diz assim para a mãe de Dimas: fique tranquila, minha irmã. Se meu filho disse que ele vai com ele na casa do pai, é porque ele vai. Meu filho cumpre aquilo que ele fala. Então, percebe que muitas vezes amor equivocado faz com que a gente erre gravemente na condução de como vamos instruir esses espíritos. Que a gente realmente, ao invés de aplicar realmente aquilo que seja necessário, mesmo que seja doloroso, para trazer os nossos filhos ou os espíritos confiados a nós, para que eles possam mudar a trajetória e seguir em frente, percebe que isso muitas vezes a gente se equivoca e que fazemos o papel contrário e que vamos ter que responder, obviamente, por omissão, ou seja, eu não fiz o papel correto. Ou então eu não me esforcei devidamente. Agora vamos lembrar do seguinte: a gente sabe que alguns espíritos, dentro dessa rebeldia, são confiados a nós. E a gente faz tudo o que precisa, tudo o que a gente consegue fazer, tudo aquilo que está dentro do nosso entendimento de fazer. Mas muitas vezes eles seguem por caminhos totalmente diversos daquilo que a gente orientou. Então não precisa ficar triste. Por quê? Porque apesar deles terem seguido por caminhos, ao atingir a vida adulta, eles tomam decisão por si só.
Mas se nós estamos conscientes do nosso trabalho, se demos raízes sustentáveis para esses espíritos, e mesmo assim ele incorreu em erros graves, a responsabilidade é deles. Então, desse fato, nós não vamos ser responsabilizados quando retornarmos à pátria da verdade. Então, em um dia, ao ver o fruto crescer, saberemos que fizemos florescer, não só um filho, mas um novo amanhã, mais justo, mais doce e mais cristão. Então, após a gente ter empregado todos os recursos que nós tivemos à nossa disposição, não precisamos ficar arrastando corrente ou morrer em culpas, né? Porque não conseguimos. E não é assim que acontece. Muitas vezes temos 2, 3 filhos. 1, 2 você consegue encaminhar direito. Outros, pode ser que eles façam outras escolhas, e escolhas difíceis. E que por mais que a gente chame a razão, não tem como. Por mais que a gente dê exemplo, não tem como. Eles insistem em continuar neste caminho. E aí, Deus vai perguntar quando a gente retornar, papel cumprido ou não, Ele vai dizer assim: o que fizeste dos espíritos que eu te confiei? Aí nesse minuto, que a gente possa realmente olhar nos olhos do nosso Pai e dizer assim: eu só consegui ensinar meu filho a amar. E já tá bom, né? Se a gente conseguir retornar e responder isso, tá excelente. E para encerrar, nós vamos fazer uma oração, e é uma oração de um pai ou mãe por um filho desafiador. Senhor da vida, que me confiaste esta alma em crescimento, esse espírito milenar que hoje chamo de filho, eu me coloco diante de ti com humildade e amor. Sei que educar não é tarefa fácil. Sei que esta criança ou este jovem, a quem às vezes não compreendo, carrega consigo dores, histórias e lutas incansáveis. Dá-me, Senhor, paciência quando o cansaço me vencer, sabedoria quando a dúvida me confundir, brandura quando o impulso me chamar à dureza, e fé, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Ensina-me a enxergar além do comportamento, a escutar o coração por trás do grito, a acolher sem ceder, a corrigir sem ferir e a guiar sem controlar. Que eu seja firme sem ser cruel, doce sem ser permissivo, presente mesmo nos dias em que o tempo for escasso. Ampara meu filho, Senhor, envolve com tua luz, que os bons espíritos o inspire e o protejam, e que seu coração se abra pouco a pouco à verdade, ao bem e ao amor. E quando eu fraquejar, quando eu me sentir só e sem respostas, renova em mim a certeza de que eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Esta missão é sagrada e tu me fortaleces a cada passo. Gratidão por me confiares tamanha responsabilidade. Ensina-me a cumprir com amor a minha parte e que um dia eu possa te dizer: Senhor, fiz o melhor que pude com a criança que confiastes aos meus cuidados. Que assim seja. Muita gratidão. Sim, sim.